bem-vindo a mais um vídeo aula. Eu quero começar esse vídeo perguntando para você conhece sobre escala, sobre por que existe um sustenido, por que existe um bemol, por que quando a gente está tocando no tom de Mi, normalmente todo Dó é sustenido, por que quando eu estou tocando em tom de Fá o Si é bemol, por exemplo? Se você não conhece, você sabe por saber, mas não conhece, não entende exatamente por que funciona isso, eu sugiro para você que assista esse vídeo então, para que de uma vez por todas você possa dominar e entender por que existem essas alterações no campo harmônico, nas escalas, enfim, tá bom? Vamos ao vídeo então, que Deus abençoe a continuação. Deus abençoe a todos, é um grande prazer estar novamente aqui nesse programa. Dessa feita nós vamos começar conhecendo a lição 7, 8, 9, 10 e 11. São várias lições, como são pequenas, nós vamos juntá-las, certo? Vamos começar conhecendo então sobre enarmonia. Então depois que você já domina a escala cromática, já entende a sequência de semitons, você já pode entender o que é enarmonia, tá? Enarmonia são notas com nomes e grafias diferentes, mas que na prática produzem o mesmo som. Por exemplo, eu tenho um Dó sustenido, que é a mesma nota que um Ré bemol, certo? Para quem já domina a escala cromática, fica fácil de entender. Ou, por exemplo, eu tenho um Ré sustenido, é a mesma nota do que um Mi bemol, elas se encontram no mesmo lugar, têm a mesma vibração, têm o mesmo som, certo? Então essas são as notas enarmônicas, que podem ter dois nomes, tá? Vamos definir de uma forma mais fácil. É uma nota que pode ter dois nomes, eu posso chamar de um jeito ou de outro. Eu posso chamar o Dó sustenido de Ré bemol, posso chamar o Ré sustenido de Mi bemol, o Fá sustenido posso chamar de Sol bemol, e assim por diante, tá? Para quem toca piano, são as teclas pretas, tá bom? Elas são as notas enarmônicas, tá? E depois nós vamos conhecer os graus, tá? O que vem a ser os graus? Os graus é uma ordem dada a cada nota da escala, escrita em algarismos romanos, tá? Ele é importantíssimo para que a gente possa ter um equilíbrio e um padrão para poder determinar todas as relações intervalares, as distâncias entre os sons, e a gente poder ter uma precisão, né, para qualquer tonalidade, para qualquer tom que a gente esteja tocando, cantando ou executando uma escala ou uma harmonia, seja o que for. Então, os graus é uma ordem que determina para cada notinha da escala. A gente já teve aula do que é uma escala, uma série de sons consecutivas, onde a última repetição do primeiro, a exemplo da escala diatônica que nós vamos ver logo à frente. A escala, então, ela tem graus, e cada grau tem uma função específica, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Lembrando que uma escala diatônica, a escala diatônica é aquela que segue a ordem das notas musicais sem pular nenhuma das notas. A escala diatônica, ela tem 8 graus, certo? Que seria, por exemplo, a escala diatônica de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó novamente. São 8 graus. Então, se eu falar assim para vocês, qual que é o primeiro grau? O primeiro grau é o próprio nome, a própria nota, a própria escala. Então, se eu estou em Dó, o primeiro grau da escala de Dó é o Dó. O segundo grau é o Ré, o terceiro o Mi, o quarto o Fá, o quinto o Sol, seguindo a ordem das notas musicais. Se eu estou tocando no tom de Ré, não é mais o tom de Dó, então eu vou ter o Ré como padrão. Vai ser Ré, primeiro grau, Mi, segundo, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, de novo até chegar no oitavo. Se eu estou tocando em Sol, primeiro grau de Sol, qual que é a quinta de Sol? É só seguir a sequência da ordem das notas. Sol primeiro, Lá, Si, Dó, Ré. O Ré é o quinto de Sol. Então isso é importante, que na harmonia, antigamente os antigos falavam primeira, segunda e terceira para tocar as músicas mais simples, de harmonia mais simples, de acordes mais simples, né? E pelo menos eu, quando era criança, meu pai falava assim, primeira, Dó, o acorde de Dó. Segunda, daí eu ia para Sol, né? Que é o quinto grau. Né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E terceira era o Fá, que é o quarto grau. Então, uma forma de conseguir entender a harmonia, eles falavam primeira, segunda e terceira, o que na verdade o primeiro é o primeiro mesmo, o segundo é o quinto, que por exemplo de Dó é Sol, e o terceiro é o quarto grau, que é o Fá. Então, dentro dessas quatro notas, o Dó, o Fá, que é o quarto e o quinto, a gente tem uma estrutura harmônica de acordes maiores que a gente vai ver lá na frente. E o que a gente já consegue fazer muita coisa, já tem uma movimentação harmônica que nos permite tocar algumas músicas com essas três notas. A tônica, o grau tônico, que é o tom da música, o quarto grau, que é uma nota que é maior também, que faz parte, né? E o quinto.
Agora vamos falar sobre o nome dos graus da escala, tá? A escala diatônica é formada por 8 graus e cada grau tem uma função específica. O primeiro grau é chamado de tônica, que é o que dá nome à nota. Tônica sempre é a nota principal. Estou tocando em dó, acorde de dó, a tônica é o dó, certo? E depois nós temos os demais graus. O segundo grau é chamado de supertônica. O terceiro grau é chamado de mediante. O quarto grau é chamado de subdominante. O quinto grau é chamado de dominante. A nota, quinto grau dominante, essa aí a gente vai precisar bastante. Lá na frente fala assim, tá na dominante. A dominante, ela é especial, ela é a nota que antecede a finalização dos trechos musicais. Então, normalmente o quinto grau, ele é chamado dominante não é à toa, né? E tem muitas coisas que se faz dentro dos acordes dominantes, dentro dessa nota que fica no quinto grau. Estou tocando música em dó, dó, ré, mi, fá, sol. Esse sol normalmente ele antecede a movimentação conclusiva da música que acabaria na própria tônica, certo? Então o quinto grau chamado de dominante é importante a gente conhecer esse nome, tá? Que a gente vai usar demais lá na frente. Depois nós temos o sexto grau que é superdominante, o sétimo que é sensível. Quando se fala de acordes, de notas juntas, o sétimo grau tem uma sensibilidade incrível na escala. Você consegue sentir uma movimentação, uma sensação diferente. Por exemplo, o acorde de dó. O dó com sétima maior, ele soa um pouco diferente, já dá uma sensação diferente. Certo? Essa aqui é a sétima maior, eu acrescentei dentro do acorde. E nós temos a sétima menor, que é uma nota que normalmente prepara para ir para um outro lugar, ela fica incompleta, ela gera uma tensão, que a gente chama de trítono, né? Que tem um intervalo aqui. Então vai acontecer o quê? Sétima menor. Então a sétima é chamada de sensível e a oitava mesmo que o primeiro. Então nós temos novamente a lição 8, a gente conclui aqui conhecendo o que é enarmonia, o que são os graus e os nomes dos graus da escala, certo? Uma forma bem resumida, porque já está de bom tamanho. A lição 9, tessitura, tá? O que é tessitura? Tessitura é o âmbito da nota mais grave até a mais aguda que um instrumento possa produzir, ou que uma voz possa produzir. Isso é tessitura, né? Por exemplo, o saxofone ele tem uma nota mais grave que a gente consegue tocar e tem uma nota mais aguda que ele aguenta, vamos dizer assim, certo? O violão, mesma coisa. O piano, a primeira e a última tecla. Essa tessitura é o registro que ele tem. Tá? A nossa voz, o mais grave, então o mais agudo. Nós temos uma tessitura, então. Então é uma extensão, é um âmbito da nota mais grave. Né? Pode ser também pelo número de oitavas, enfim. Na lição 10, a gente tem a lição chamada de modos da escala. O modo é a maneira de dispor os tons e semitons na escala diatônica, que você já sabe que é uma escala diatônica, né? Já vimos isso nas aulas anteriores. Escala diatônica é aquela que segue a ordem das notas musicais, tá? Então, o modo maior é um dos modos que nós vamos começar, né? Tem o modo maior e o modo menor. O modo maior é a maneira que a gente vai o modo é o que a gente dispõe os tons e semitons na escala diatônica, como eu falei. A maneira que os tons e semitons estão em cada grau, em cada nota vizinha de uma para a outra, certo? Então vamos ao modo maior. O modo maior é aquele que tem semitons do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. Repetindo, o modo maior é aquele que tem os semitons do terceiro para o quarto do sétimo para o oitavo. Lembrando que semitons é meio tom. Meio tom é a menor distância entre dois sons. Tá? No violão é uma casa até outra vizinha, e no piano de uma tecla branca a uma tecla pretinha, ou todo mi, todo mi, fá e todo si e dó já são meio tons também, daqui a pouco. Então o modo maior ele tem semitons do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. No restante dos graus a distância é toda de um tom. De dó para ré um tom, de ré para mi um tom, de mi para fá já é meio, porque é o terceiro e quarto. De fá para sol um tom, de sol para lá um tom, de lá para si um tom, de si para dó é o sétimo e oitavo, meio tom. Por isso que todo mi, fá e si, dó são meio tom, porque a escala de dó é chamada de escala padrão, escala modelo, tá? Eu tenho que ser um pouco rápido,
porque senão o vídeo fica muito longo, daí depois vocês podem voltar e repetir várias vezes, e a gente consegue, no caso, fazer um vídeo para vários níveis de conhecimento. Às vezes as pessoas conhecem mais ou menos, não conhecem muito, esse vídeo é bom para reforçar para quem está no mais ou menos, certo? Então os graus é isso. E daí tem o grau menor, que se divide em 3 tipos de escalas menores: escala menor natural ou primitiva, escala menor harmônica, escala menor melódica. Nós vamos começar essa semana, tá? Esse estudo de hoje, esse vídeo de hoje, com um modo maior, que é o que tem semitons do terceiro, quarto, sétimo e oitavo, certo? Essa aula é muito importante. Agora em diante, eu quero pedir toda a atenção de vocês, porque essa parte da aula é a parte mais importante para quem está começando a música, para quem já toca um pouquinho, e para quem não conhece de teoria, não conhece de escalas, não conhece por que existe sustenido na vida das pessoas, por que não é tudo bemol, por que tem sustenido, por que tem bemol. Agora você vai começar a entender isso. Eu peço toda a atenção para essa aula, onde a gente vai trabalhar a lição 11, que é a escala diatônica maior, conhecendo ela. Como já vimos, na escala diatônica maior existe meio tom do terceiro para o quarto graus, né? E também do sétimo para o oitavo. No restante dos graus, a distância de um tom, certo? Então, como você pode ver agora, vamos abrir uma tela, um gráfico aí. Tá vendo esse gráfico aqui? Beleza. Então, nós temos ali os graus da escala, tá? E a gente pode preencher esses graus. Ó, o primeiro grau, vamos começar com a escala de Dó. Eu tenho Dó, do primeiro para o segundo vai pedir um tom, então de Dó para Ré eu sei que tem um tom. Do segundo para o terceiro pede um tom, então eu sei que de Ré para Mi tem um tom. Do terceiro para o quarto, pela ordem dos graus, do modo maior, tem que ter meio tom. Então, na escala de Dó, de Mi para Fá fica determinado a partir de hoje que de Mi para Fá é meio tom. E ponto final, porque a escala de Dó é escala padrão, escala modelo. Alguma tinha que fechar certinho. Por isso que a gente toca no piano só as teclinhas brancas no Dó. Então, de Mi para Fá, meio tom. Continuando, quarto grau. Do quarto para o quinto, nós precisamos de um tom, certo? Então, justamente, de Fá para Sol, um tom. Próximo grau, pede um tom também, que é do quinto para o sexto. Então, eu estou no Sol para o Lá, porque a nota seguinte é o Lá, vem o Lá, então um tom também. Agora, do sexto para o sétimo, também pede um tom. Então, estou no Lá, vou para o Si, de Lá para Si, um tom também. E o último, do sétimo para o oitavo, pede meio tom. Então, vai ser o próprio Dó, de Si para Dó, meio tom. A partir de agora, fica determinado que todo Mi para Fá e todo o Si para Dó são meio tons. É assim que funciona na música. É por isso que no piano a gente tem lá Dó, Ré, Mi, Fá, duas teclas vizinhas sem a pretinha no meio. Fá, Sol, Lá, Si. E o Si para Dó, novamente as duas teclas vizinhas, branquinhas, não tem a pretinha no meio, por causa desses graus, por causa desse modo maior. Tá? Que é o que determina a escala padrão, a escala modelo, que é a escala de Dó. Vamos para a escala de Sol. A escala de Sol eu tenho o Sol, primeiro grau, que é a tônica, né? O segundo grau vai ser o Lá, que é um tom, porque pede um tom. Né? Do segundo para o terceiro pede um tom também. Então, de Lá para Si, um tom. Do terceiro para o quarto pede meio, como vocês estão vendo ali. Então, eu estou no Si, eu vou para o Dó. Si, Dó, a gente já não falou, já não deixamos determinado que todo Si, Dó e Mi, Fá são meio tom? Deixamos, então tá certinho, não precisa mexer em nada. Agora vamos para o próximo. Eu estou no Dó, que é o quarto grau, e do quarto para o quinto pede um tom, então de Dó para Ré eu vou ter um tom. De Ré para Mi, é do quinto para o sexto, pede um tom, eu vou colocar um Mi aqui, que é um tom certinho. Do sexto para o sétimo pede um tom, então eu vou colocar justamente um tom de Mi para Fá. Só tem uma coisa, do sexto para o sétimo pede um tom. A gente conversou, a gente determinou, a gente aprendeu que todo Mi, Fá e Si, Dó são meio tom. Então significa que de Mi para Fá tem meio tom, mas só que está pedindo do sexto para o sétimo grau um tom, não é verdade? Não é só o terceiro e quarto e o sétimo e oitavo que pede meio? Então eu estou no sexto para o sétimo, está pedindo um tom, então vai ter que ser o quê? Em vez de ser o Fá natural, vai ter que ter um tom deste Mi para este Fá. Então, para que eu possa ter um tom deste Mi para Fá, eu vou ter que colocar um sinal chamado de sustenido, que eleva a nota em meio tom. Então, não vai ser mais o Fá natural, vai ser o Fá sustenido. Então, eu vou ter de Mi para Fá sustenido um tom, certo? E agora sim, do sétimo, que é o Fá sustenido, para Sol pede meio, eu vou ter então o Sol, de Fá sustenido para Sol, meio tom. E aí fica determinado que toda a escala de Sol, todo Fá é sustenido. Não toca a tecla branquinha ali no Fá que não vai dar certo, a menos que seja por algum
motivo lá que a música precisa de uma sétima, né? Numa sétima menor nesse caso. Eu vou um pouquinho mais rápido. Escala de Ré, primeiro grau, Ré. Pede um tom, que nota que vai ser? Mi. Certo? Do segundo para o terceiro, pede um tom, então de Mi, vamos para o Fá. Só que tem que ser Fá sustenido, porque de Mi para Fá tem meio. Então na escala de Ré, todo Fá sustenido. Certo? Do terceiro para o quarto é meio. Então de Fá sustenido para Sol deu meio. Se fosse Fá natural para Sol era 1, mas é Fá sustenido que a gente está, então deu meio certinho. Do quarto para o quinto, eu vou ter Sol para Lá, um tom, certo? Então, do quinto para o sexto, eu estou no Lá, vou para o Si. Do sexto para o sétimo, estou no Si, vou para o Dó sustenido, porque de Si para Dó tem meio, certo? Então tem que ser Dó sustenido. E aí é por isso que existem sustenidos na vida da gente, para que esses graus, para que esse modo possa ser matematicamente, a distância entre os sons, os intervalos perfeitos, iguais para qualquer nota. Aí eu vou ter do sétimo para o oitavo, meio tom de novo, onde eu vou ter Dó sustenido para Ré meio tom. A escala de Lá, primeiro grau Lá, segundo grau Si, terceiro grau Dó sustenido, certo? Porque precisa de um tom aqui do segundo para o terceiro. Do terceiro para o quarto meio, Dó sustenido, Ré, porque é para dar meio tom. Quarto grau, Ré para Mi, um tom. Quinto para o sexto, pede um tom, Mi para Fá, tem que ser o Fá sustenido, porque se fosse de Mi para Fá natural também daria errado, daria só meio tom. Então, Fá sustenido. Do sexto para o sétimo, então olha só, estou no Fá sustenido, pede um tom, não pode ser Sol, senão dá meio, então tem que ser Sol sustenido também, certo? Então na escala de Lá, eu tenho Fá, Dó, Sol sustenido também agora. E de Sol sustenido, que é o sétimo para o oitavo, pede meio, eu vou acabar no Lá de novo, tá? Escala de Mi, Mi, Fá sustenido um tom, tá vendo? Já pediu um tom, então tem que ser Fá sustenido, porque Mi, Fá é meio. Fá sustenido mais um tom, Sol sustenido. Mais meio tom agora, terceiro e quarto. Então, eu estou no Sol sustenido, meio tom Lá, certo? Lá, um tom, Si, beleza, não precisa fazer nada. Do quinto para o sexto, Dó sustenido. Se fosse Dó natural, daria meio, não daria certo. Sexto para o sétimo, pede um tom, Dó sustenido, Ré sustenido. E sétimo para o oitavo, pede meio, Ré sustenido, Mi. Então, certinho, Ré sustenido é Mi. Escala de Si, pega todas as pretas, só pega duas brancas. Ou seja, só tem duas notas que são naturais, certo? Então, começando do primeiro grau, tônica. Si, Dó sustenido, certo? Pede mais um tom, Ré sustenido. Pede meio, terceiro e quarto, Mi, então Mi natural. Pede um, de Mi para Fá é meio, então Fá sustenido. Pede mais um, Sol sustenido. Pede mais outro, né? Mais um tom, Lá sustenido. E agora pede meio, Si, certo? Escala de Si, todo Fá, Dó, Sol, Ré, Lá são sustenidos. Beleza? Agora nós vamos entender por que existe bemol na vida da gente? Por que não é tudo sustenido? Aqui vai mostrar uma coisa. Olha só, essa parte é importante do vídeo. Eu estou na escala de Fá agora para finalizar esse vídeo de hoje. Então eu estou no Fá, pede um tom, vai ser Sol, certo? Pede mais um tom, vai ser Lá, certo? Então eu não posso repetir notas musicais. A escala diatônica não pode ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá. Então eu estou no Fá, vai ser Fá, Sol, Lá, Si. A gente tem que entender uma coisa. Poxa, mas de Fá para Sol tem um tom. De Sol para Lá tem um tom. Só que o terceiro e quarto pede meio tom. E agora? Este Si, ele vai ter que ser diferente, porque de Lá para Si tem um tom, e do terceiro para o quarto pede meio. É por isso que existe, então, o tão famoso bemol, quando a gente precisa baixar meio tom. Então, ao invés de ter o Lá sustenido outra vez, que eu não posso ter outro Lá, porque o Lá já é o terceiro grau. Eu preciso ter um Si. Esse Si tem que ser bemol. É por isso que existe o bemol em algumas escalas. Eu não posso ser tudo sustenido, senão eu vou ter uma incongruência, eu vou ter um problema grave aí. Então, nesse caso, os bemóis entram em cena quando eles precisam ser adaptados, quando a nota precisa voltar para se encaixar com a distância certa. Por isso que existe o bemol aí. Já é uma pergunta para quem fala assim, por que não é tudo sustenido? Ou então, por que não é tudo bemol? Justamente por causa disso. Então, na escala de Fá, todo Si é bemol. Automaticamente, do quarto grau para o quinto, nós vamos ter um tom, certo? Então, de Si bemol para Dó, né, que depois do Si vem o Dó, já é um tom, porque de Si a Dó é meio, então o Si bemol para Dó é um tom certinho, não precisa fazer nada. Do quinto para o sexto vai ser de Dó para Ré, um tom também, Ré, Mi, um tom, Mi, Fá, meio tom para finalizar, tá bom? Só para a gente entender esse pedacinho. Então é isso, Deus abençoe a todos, foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez, e desejo que, de fato, vocês possam fazer bom usufruto desse material, dessa aula de hoje,
um ótimo resto de semana enquanto estivermos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.